com a Jéssica, ela teve um imprevisto e ela não vai vir hoje, e a gente chamou o Renato, ele super aceitou de última hora, muito obrigada. E outra coisa é que, assim como no congresso está sendo feito o check-in e o check-out por forms, a gente também vai fazer da oficina. A gente vai disponibilizar o check-in agora pelos primeiros 15 minutos, e o de check-out a gente vai fazer depois que passar 40 minutos do início da nossa reunião. Aí o pessoal vai mandar aqui pelo chat o forms, tá bom? Não esqueçam de preencher, por favor. Pode falar, Vini. Tá, gente, boa noite. Eu vou começar algumas palavrinhas com vocês aqui essa noite, antes de pedir para os nossos palestrantes se apresentarem. Então, eu sou a Ariane Rodrigues, juntamente com a Gabriela Yumi, a gente vai moderar essa oficina, tá? Então, a gente tem algumas perguntas que a gente vai nortear a oficina. E para dar introduzir toda a conversa. Eu sou aluna de medicina, óbvio, da Faculdade Estácio de Sá, Campus Itac, no Rio de Janeiro. A Gabriela, ela é aluna da Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. Também queria agradecer a todos que estão presentes. Foi uma grande satisfação para a gente das ligas que estamos oferecendo essa oficina, porque em menos de 12 horas encerrou as nossas inscrições. Então, foi uma grande satisfação nossa em saber que muita gente estava procurando, tem um interesse sobre o assunto que a gente vai trazer hoje, tá? E fazendo um marketingzinho para as nossas ligas, eu gostaria de convidar vocês que não seguem tanto a minha liga quanto a liga da Gabriela a passar a seguir. O nosso contato da minha é @lanfekhc. A gente posta semanalmente, em vários dias, vários temas e curiosidades sobre MFC. E o Instagram da Liga da Gabriela é @lmfc_FMABC, tá? E também eu gostaria de agradecer a presença hoje dos nossos palestrantes, o Dr. Roberto Cooper, o Dr. Renato Walt. A experiência deles vai ser de grande relevância para a gente, vai acrescentar tanto na nossa vida pessoal, profissional e acadêmica. E eu queria, por que, né, esse tema de hoje, habilidade de comunicação em saúde, um olhar centrado na pessoa. Por que falar disso? Qual é a relevância desse tema? Então, lendo várias coisas, eu queria só dar uma palavrinha com relação a isso, por que a gente trouxe isso, por que falar disso, tá? Até a década de 70, muitos médicos, eles optavam em omitir essas informações aos pacientes, informações consideradas como má notícia, tá? Cujo prognóstico ele era reservado, por considerar que essa má notícia ela teria um olhar desumano e danoso para o paciente. Mas conforme o tempo vai passando, os métodos terapêuticos eles vão avançando, o curso natural da doença ele muda, né? A comunicação do diagnóstico ele tem que ser mais fácil. Porém, por outro lado, a necessidade de aprimorar essa habilidade médica em discutir essas más notícias, digamos assim, ela, tanto com o paciente quanto com o familiar, é uma prioridade na formação médica, uma vez que a medicina ela não é uma ciência exata. Mas, infelizmente, esse assunto ele não é muito abordado dentro da graduação. Eu tenho uma outra graduação, fora agora fazendo medicina, e dentro do hospital que eu trabalho, a gente trabalha com cuidados paliativos, tem uma equipe multidisciplinar, e vários médicos vieram falar comigo, a gente comentando sobre esse congresso, que eles não tiveram isso na sua graduação, que é uma coisa, um paradigma que eles tiveram que enfrentar. Então, com o passar do tempo, os médicos eles vão se acostumando, eles vão criando a sua própria técnica, né, com a experiência profissional em como falar isso. Então, hoje a gente vai trazer isso para vocês com esses dois grandes profissionais que têm experiência tanto no assunto. Então, eu gostaria que eles
se apresentassem para a gente conhecer um pouquinho de cada um. Então, o doutor Renato e o doutor Roberto, por favor, abrem a câmera, o áudio para cada um falar, e aí a gente vai dar início, a gente vai nortear algumas perguntas, e no chat também pode surgir perguntas que a gente vai colocar aqui, expor para você. Vai ser uma forma dinâmica, é o que a gente está pretendendo trazer hoje. Muito obrigada, tá? Pode iniciar. Boa noite, eu não sei se vocês estão me vendo. Eu não estou me vendo. Estou te vendo, professor. Tá? Então tá bom. Estou te vendo. Renato, quer começar? Por favor, pode começar, porque eu estou aqui esperando a minha carona. Tá bom. Estou em trânsito. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Roberto Cooper, eu sou pediatra e professor da Estácio, onde eu dou aula de psicologia médica e humanidades. Pode parecer estranho para vocês, porque o que um pediatra está fazendo numa disciplina de psicologia médica? A bem da verdade, a gente não dá psicologia médica tradicional, a gente simplesmente usa o nome que está lá no currículo para dar um curso que basicamente está dirigido ao vínculo estabelecido entre o profissional de saúde, o médico, no caso, e o paciente e a sua família. Eu queria agradecer o convite das duas ligas acadêmicas de medicina de comunidade e família, tanto do ABC Paulista, quanto da Estácio antigo João Show, atual Citar América, e parabenizar vocês pela iniciativa de produzir esse tipo de oficina. Eu adorei ouvir a palavra oficina, porque eu não vou dar aula, não quero dar aula, não gosto de PowerPoint, e neste tema em particular, eu vou tentar mostrar a vocês que não existe uma técnica, um algoritmo, um protocolo, apesar de existir protocolo escrito, e afasta a gente do paciente, e é sobre isso que eu acho que a gente vai poder conversar. Então, eu passo a palavra ao Renato, que está no trânsito. Exatamente. Bom, pessoal, boa noite. Deixa eu ligar a câmera aqui. Deixa eu fazer assim. Pronto. Bom, meu nome é Renato Walsh, sou médico de família de formação e me formei na Faculdade de Medicina ABC, na mesma casa da Gabriela. Depois fui trabalhar na estratégia de saúde da família, onde eu conheci a especialidade, não tive contato na faculdade, e comecei a me encantar, né, e fui buscar mais formação. Fiz uma pós, depois fui fazer residência em medicina de família e comunidade. Daí eu fiquei como preceptor lá na USP, também ajudando a formar mais residentes. Essa aproximação acadêmica me levou a dar aula numa faculdade em São Paulo, chama Universidade de São Paulo, Unicid, onde tive um projeto muito legal de atenção primária, onde a faculdade realmente acabou investindo muito em atenção primária, com médicos de família ali envolvidos. Depois de 10 anos, saí do SUS e fui trabalhar na saúde suplementar, onde hoje sou gestor de uma startup de saúde, chama Amparo Saúde, e sou plantonista também de emergência nos hospitais do Sírio-Libanês e do Vila Nova Star. Eu falo que é uma outra paixão. Sou pai do Mário, do Giuseppe, do Donatella e do Francisco. São meus filhos de 4 patas. Estou aí numa luta contra a obesidade. Já foram cerca de 40 quilos em 1 ano e meio. Depois me sigam lá no Insta. Sigo de volta e troco likes. E primeiro, né, também agradecer ao convite, né,
A Ariane me chamou aí em cima da hora, mas fiquei super feliz em participar. A habilidade de comunicação acho que é um dos princípios fundamentais, né? Deveria ter nas faculdades o mesmo peso de semiologia ou de técnica cirúrgica. Acho que deveria ser algo do DNA do profissional de saúde, do médico, principalmente, a habilidade de comunicação, né? E nem sempre, infelizmente, é isso que a gente vê na prática, mas fico muito feliz nos últimos 10 anos, acho que o Cooper pode concordar comigo ou me corrigir, mas tem tido um crescimento importante dessa disciplina dentro das universidades, né, e do tema em congressos médicos de uma forma geral, o que é muito bom, né, porque quando a gente vai atender um paciente que está ali com um problema, uma dor, a gente precisa ter empatia, ter sensibilidade de todos os pontos que acho que a gente vai discutir aqui com vocês, né, sem dar aula também, porque eu não tenho nada preparado, porque você também, então sem PowerPoint, sem dar aula, mas acho que a gente vai trabalhar muitos pontos aqui que são necessários para a gente falar aí das habilidades de comunicação, somente má notícias também. Obrigado, gente. Então, gente, como o nosso propósito aqui realmente não é dar aula, é realmente uma conversa, a gente já tem algumas perguntas pré-formadas, porém, para a nossa dinâmica, mas eu queria ver com todos os participantes que estão presentes, quem quiser abrir o áudio para fazer pergunta, tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, fique à vontade para fazer agora, ou então a gente começa a nortear com perguntas. Se alguém quiser, pode abrir aí, tá? Não precisa abrir a câmera, tá, pessoal? Só abrir o áudio para a gente ficar mais à vontade. Quem quiser pode abrir a câmera também, não tem problema. Acho que foi um silêncio, né? Então eu vou começar aqui meio que norteando e a partir do momento que forem surgindo perguntas no chat, a gente abre, expõe, ou então quem quiser abrir, fique à vontade. A gente trouxe algumas coisas, como o professor Roberto, ele falou que existem protocolos e tudo mais. A gente queria ver, com relação à opinião de vocês, quais, né, vocês acham os maiores desafios que vocês acham nessa comunicação em saúde, tanto para o paciente quanto para a família? Qual é o maior desafio em lidar com uma notícia, uma má notícia? O que é que vocês colocam para a gente com relação a isso? Bom, vou começar, o Renato entra, o Renato sai, a gente já vi que a gente vai se entender bem. Eu acho que, sem botar assim numa ordem de prioridade, as dificuldades se encontram, talvez, na compreensão do que seja comunicação. Para quem é essa comunicação? Então, quando vocês fazem um encontro que diz que é centrado na pessoa de quem? Se é na pessoa do médico, é uma comunicação que vai ser feita em mediquês e não vai ter, provavelmente, a eficácia que teria se fosse centrada do paciente ou da sua família. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem dificuldade é que a gente passa os anos todos do nosso curso falando e se exibindo para os nossos colegas e nossos professores, e os nossos professores falam e se exibem para os outros professores, e a gente vai nas sessões clínicas e é tudo um show de vaidade entre profissionais. A relação com o paciente estabelece, quem se dedica a fazer uma relação com o paciente desde o começo do seu curso, provavelmente vai ter mais facilidade de comunicação. Quem se dedica a estudar furiosamente síndromes, epônimos, nomes complexos, vai ter dificuldade de conversar com o paciente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que superar é essa dicotomia que existe dentro dos cursos, em geral, no Brasil e fora, que é formar um profissional que sabe falar com os colegas, mas que vai atender pessoas. E a outra coisa que eu queria
deixar assim no ar para vocês pegarem e rebaterem, eu prefiro a expressão notícias difíceis. Nem toda notícia difícil é, teoricamente, má notícia. E é má notícia para quem? Em geral, para o médico. Então, a gente também tem uma segunda questão, que são as nossas barreiras pessoais, que o curso não aborda. Exatamente. Que a gente aprende a falar para os colegas e para os professores. E a segunda é que eu, desde o primeiro período, tenho que ser um super-homem. Não tenho fragilidades, não tenho vulnerabilidades, não tenho medo, não tenho insegurança. E aí, na hora que eu vou falar, eu acabo vomitando as coisas simplesmente porque eu estou muito inseguro. Às vezes o paciente é mais tranquilo do que o médico. Às vezes não. Mas eu estou aqui botando alguns argumentos para a gente continuar a conversa. Uhum. Nossa, concordo e fico muito feliz de ver o Roberto falando assim, porque vai de encontro com o que eu acredito também. Eu acho que uma dificuldade o médico, a gente não aprende a conhecer os seus limites, né? Eu não sei até onde que eu dou conta de lidar com uma situação. Você tem assim, informações em saúde, como, por exemplo, psicologia, que você se aprende desde o começo esquemas, ferramentas de contingência emocional para lidar com situações difíceis que não são suas. Né? E na faculdade de medicina a gente não tem isso. Né? Outra dificuldade, muito em cima do que o Roberto falou também, é de lidar com as fraquezas mesmo, né? E nem sempre, né, com as perdas, né, desculpa. E nem sempre, quando eu dou aula de emergência, assim, um atendimento de emergência pode ser bem sucedido, apesar da pessoa ir a óbito. Né? Então, a morte, o óbito faz parte do ciclo da vida. Você pode fazer um excelente atendimento na parada, fazer tudo o que tem que ser feito, e ainda assim o paciente ir a óbito, e ok. Só que na graduação, isso é como uma derrota médica. Né? É uma perda, né? Ou quando não faz um diagnóstico, ou quando faz um tratamento prescreve um tratamento que não dá certo. Isso são como derrotas, e a gente não aprende a lidar com isso. E aí eu concordo com o Roberto também, quando fala que talvez o mecanismo de segurança, de conforto, de zona de conforto para a gente é aprender Medicaid, né, desde o início, e vomitar isso para as pessoas como se elas fossem obrigadas a saber isso, né, como se as pessoas tivessem que ter essa mesma formação. Tem um meme aí, né, uma história uns 4, 5 anos para trás aí, do cara que postou lá uma foto, né, não existe febre interna, né. Deu vontade de fazer o cara engolir aquele papel ali, né. O paciente se expressa da maneira que ele quiser, ele não é obrigado a saber do termo do médico, se tem, se não tem. Eu que tenho que ter a capacidade, a competência de fazer a tradução do que ele está falando para mim, se do que for. Então, não saber esses limites é que eu acho que é um grande obstáculo. Vou dar uma complementada, embalado aqui. Posso ou não? Bora. Vocês estão me vendo? Você citou, Renato, que na psicologia as pessoas aprendem essa questão das emoções próprias e tudo mais. Na medicina é proibido ter emoção. É uma fragilidade você ter emoção. Os professores dirão, como disseram para mim e dizem para todo mundo, você escolheu ser médico, deixa a sua emoção do lado de fora, se você tiver emoção vai atrapalhar você. Então a gente não só não tem acesso a nenhum tipo de cultura relacionada à emoção, como nós estamos interditados de ter emoção. E mudando um pouco o enfoque, eu acho que um dos remédios, uma das formas da gente melhorar a nossa comunicação,
está na capacidade que cada um de nós tem de ampliar os nossos interesses fora da medicina. Na medida em que a gente se envolve com literatura, com arte, com cinema, com música, prazerosamente, não como um dever de casa, isso é certamente contributivo para você melhorar a sua capacidade de comunicação, porque a linguagem que todo mundo fala não é a linguagem médica. Então, você ler um bom romance, assistir uma novela, ver um filme, te dá elementos de comunicação e tiram você daquele vício de que você é médico. Ninguém é médico. Nós somos pessoas que têm uma profissão. A profissão é a profissão médica. Eu sou médico. Isso é uma loucura completa. Isso descaceta a cabeça das pessoas. É muito estranho eu falar e ver algumas pessoas, eu estou tão acostumado agora com essa coisa de internet, e não me ver. Eu fico achando que eu não existo. Mas vocês estão me vendo, né? Então tá bom. Então a palavra está com os moderadores. Tá. Desculpa, só vou complementar de novo aqui. Peraí. Cheguei no hotel aqui, já estou me estabelecendo. Acho que a questão de não poder, né, se emocionar na residência de medicina de família, a gente tem uma desconstrução disso que é muito bacana, né? A gente aprende que sim, a gente pode se envolver com o paciente assim, né, em algum grau, pode ser amigo do paciente, pode não gostar do paciente, pode ficar triste pelo paciente, pode ficar alegre pelo paciente, né, pode ir no enterro do paciente, pode chorar a morte do paciente, e está tudo certo, né? Então, é bem comum, assim, os residentes ficarem tristes. Eu falo, pode chorar, né? Não tem problema, né? Liberte a emoção, solta aí o que você está sentindo, né? Porque isso é comunicação, isso te humaniza, né? A partir do momento que você humaniza a relação com o paciente, e você vai falar, não, mas Renato, claro que duas relações entre humanos, não, estou falando de empatia, né? De você se afetar pelo outro. Isso dá um salto de qualidade no cuidado, na relação médico-paciente. Então, isso acaba contribuindo muito. Exatamente. Como vocês falaram aí nessa relação desse vínculo que pode se ter, né, sentimento e tudo mais, tanto o Dr. Roberto quanto o Dr. Renato, eles têm especialidades diferentes, distintas, mas todo mundo é médico de gente, né? E eu queria saber um pouco de vocês com relação a essa comunicação difícil, como diz o Dr. Roberto. Dentro dessas especialidades diferentes, esse vínculo se torna um pouco difícil ou não tem nada a ver? E essa comunicação, ela também se torna difícil? O Roberto, por exemplo, ele é pediatra. Para dar essa comunicação difícil a uma família, a uma mãe, a um pai, é um pouco mais difícil ou mais fácil ou nada a ver com relação ao Renato, que é emergencista, que está lá no CTI, que vai lidar com um público diferente. Como que vocês colocam isso, abordam? Fala um pouquinho para a gente, cada um. Alguém me ouviu? Pode começar, Renato. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Eu acho que sempre vai ser difícil, né? Lógico, os anos e a experiência te trazem um pouco mais de segurança em fazer isso. Mas não me lembro de ter alguma vez que foi liso, foi tranquilo, foi fácil. Isso como médico de família, atendendo idoso, criança, gestante que
teve um abortamento, o diagnóstico de câncer, diagnóstico de uma doença crônica, né, onde a pessoa vai ter limitações dali para frente. Então, cada vez é um desafio. E assim, é lógico, como o Roberto falou, tem os protocolos que podem nos guiar, mas acho que o mais importante que protocolos, e os protocolos, principalmente no começo, sempre me ajudaram muito a entender, tentar entender esse momento, mas é de você estar ali numa relação franca com a pessoa, né? De falar, olha, eu fiz o que podia ser feito, eu fiz o que estava ao meu alcance, isso aconteceu por conta desses motivos, dar espaço para a pessoa trazer as emoções dela também, né? E assim, você está dando uma das piores notícias que essa pessoa recebeu na vida, seja o que for, pode ser um diagnóstico de HIV, diagnóstico de câncer, a morte de um ente querido. Então, se a gente, nesse momento, não parar, respirar e fazer isso com alguma tranquilidade da nossa parte, a chance de ter um ruído grande, de ter um desfecho pior do que já está, é muito grande. Bom, concordo com o Renato que nunca é fácil. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu sei que o Renato não vai discordar de mim, ele disse uma coisa, mas quis dizer outra, experiência, digamos, tempo, só nos envelhece. A experiência só tem valor quando tem reflexão sobre a experiência vivida. Se a gente repete um erro durante 30 anos, ele não vira um acerto porque eu sou um médico há 30 anos e faço isso há 30 anos. Exato, então, exato. A experiência exige reflexão e a reflexão exige humildade. E a humildade exige, às vezes, que você tenha parceiros em quem você confia. Pode ser um colega, uma pessoa com quem você pode trocar e essa pessoa dizer para você, cara, pisou na bola, talvez eu tivesse feito um pouco diferente. Isso é uma reflexão. Então, não imaginem que vocês daqui a 30 anos, porque se passaram 30 anos, vão ser médicos maravilhosos e experientes. Vocês poderão ser essa maravilha toda se o processo de vocês for o de refletir sobre as vivências e não simplesmente repetir, repetir, repetir. E eu quero falar um pouquinho, então, sobre notícias difíceis que não seja a morte. A gente pensa sempre na morte, né? A morte é um horror, gente. Então, o Renato falou, pode ser o vovô, pode ser a vovó, pode ser quem for, 100 anos de idade, pode ser que o nível de resignação ou de aceitação seja um pouco maior do que com uma criança, certamente será, mas jamais é uma notícia agradável de ser dada. Ninguém gosta de dar, ninguém gosta de receber. Mas existem outras notícias difíceis. Você dizer para uma mãe que você quer fazer uma punção lombar. Eu posso dizer isso, como eu digo, numa sessão clínica, vamos pedir uma punção lombar. Bom, punção lombar, o senhor está desconfiado de meningite, começa uma conversa difícil. Uhum. Não é uma conversa fácil. Então, eu entendo que, Renato disse isso, eu vou usar, respira fundo, sai do piloto automático e perceba que para aquela mãe, colher um sangue é já uma atitude, então respira, fala o que você tem que falar e usa uma coisa incrivelmente importante, que é o silêncio. Não se atropelem falando o tempo todo, não atropelem a família, não atropelem o paciente. Dá a notícia que você acha importante, não enrola, é a minha sugestão, olha, não sei o quê. Não, a família está com a antena ligada, vai ao assunto, delicadamente, mas objetivamente, e aí aguarda. Silêncio.
e, a partir do que a pessoa te diz, você constrói com ela uma comunicação. Isso é muito importante. Não leva o pacote pronto, entrega para a pessoa, vira as costas e vai embora. Constrói isso com a pessoa. Outra coisa que vocês podem usar, quando a gente está falando de doença, e certamente o Renato faz isso, é perguntar para a pessoa o que ela acha que ela tem, o que ela desconfia que ela tem, o que ela sabe a respeito do que vocês estão conversando, porque a gente acha, às vezes, que a pessoa não sabe nada, não pensa nada, não desconfia de nada, e se surpreende, depois da gente suar em bicas, que a pessoa diz, doutor, eu já estou sabendo disso há uma semana, eu já tinha quase certeza que era isso. E você lá, todo cheio de dedos. Então, ouvir as pessoas. Então, para mim, o melhor protocolo é uma escuta carinhosa e uma objetividade afetiva. Não é uma objetividade seca. Vou fazer uma punção lombar, porque seu filho tem papapá, vamos chamar não sei o quê. Não, olha, senta, respira. Isso pode durar 3 minutos, não precisa durar 30. Mas é um jeito de fazer que é muito acolhedor. Acolher durante a conversa é uma maneira de você fazer isso melhor. Você pode acolher na voz, nos gestos, né, na mão que encosta no ombro. no toque leve. No silêncio. O silêncio pode ser acolhedor. Olhar. Tudo isso pode ser acolhedor. O Roberto, você acertou, né? Eu acabei realmente não me expressando adequadamente com relação à experiência, porque eu falo isso para os meus alunos, assim, a minha diferença entre os alunos e eu é que eu sou mais 15 anos mais velho, 20 anos mais velhos do que os alunos, né? E isso não me faz melhor médico ou pior médico por conta disso, né? Sim, que eu já vivi algumas experiências que eles ainda vão viver, né? E que, da maneira como você trouxe, brilhante, assim, né? Se não tiver reflexão sobre isso, nada adianta. É importante, né? Também como você falou, ir direto ao assunto, né? Evitar usar, como que fala assim, figuras de linguagem, né? Então, olha aqui, o seu ente querido foi para um lugar melhor, né? Tipo, aquilo não faz sentido para a pessoa, né? Nem culturalmente, nem religiosamente. Você está falando alguma coisa para a pessoa, como foi para um lugar melhor? O lugar melhor para mim é estar na praia, né? Então, quer dizer que meu pai está na praia agora, né? E o silêncio, né? O silêncio permitido, né? O silêncio terapêutico, né? Para o médico, que eu vejo entre colegas de formação, nos alunos, o silêncio dói, né? O médico não consegue ficar em silêncio. Se a gente ficar 30 segundos em silêncio aqui, você vê quanto que as pessoas vão se incomodar com isso. Vai parecer um tempo gigantesco. Você está falando 30 segundos em silêncio, né? E aí, quando você está dando esse silêncio, você está dando, né, a possibilidade da pessoa digerir aquilo que você acabou de falar de forma direta, como o Roberto falou, né? Ela digerir aquilo, ela processar aquilo, né? A ampulhetinha está rodando lá, né? E aí, se você não der esse tempo para ela e desatar uma enxurrada de informações, você pode dar a melhor aula de fisiopatologia para a pessoa, vai entrar pelo nariz e vai entrar pelo ouvido e sair pelo nariz. Ela não vai estar processando absolutamente nada do que você está falando, né? E a gente tem que trabalhar com esse silêncio, né? Ele faz bem para a gente. Todas as vezes que eu estava ansioso, né, em dar a notícia difícil ali, naquele momento tenso, né, no clima, eu respirei, falei, agora é a hora do silêncio. Também só trouxe benefícios para mim, para o paciente e para a relação. Gente, surgiram algumas perguntas aqui. Eu vou ler exatamente como foi colocada. Mas antes eu queria saber se as pessoas que perguntaram querem abrir o microfone para fazer a pergunta ou se eu posso ler exatamente.
Então, como está sem microfone, o Vinícius acabou de responder. O Vinícius, ele fez uma pergunta da seguinte maneira. Ele coloca assim, essa dificuldade comunicativa, então, seria um problema da racionalidade biomédica, biomecânica, no caso? E, nesse sentido, um caminho para resolver isso seria buscar estudar e praticar outras racionalidades médicas? O que vocês têm a dizer com relação a isso? Vinícius, não sei se eu entendi a sua pergunta, se eu não entendi, você faz ela de novo. Comunicação é isso, é um emissor, um receptor, e a gente checa se a gente está na mesma linha, né? Eu não sei o que é racionalidade biomédica ou racionalidade vitalista. O que eu entendo é o seguinte, o nosso curso, ele não é um curso em que a saúde é vista como determinada por aspectos biopsicossociais. A gente ainda tem um curso que é muito organicista. Por ser organicista, a gente tem uma ênfase maior em sistemas, sintomas, síndromes, e uma ênfase menor na pessoa. Então, se você está dizendo que vitalista é algo que inclui o psicossocial, eu concordo com você. A gente tem que estudar e praticar algo que transcenda o biológico. A gente tem a obrigação de saber o biológico, a gente tem que estudar o que está nos livros, a gente tem que saber o que é um hepatócito, tem que saber o que é hepatite, tem que entender de processo inflamatório, tem que saber o que é citocina, mas isso não é suficiente para você ser um bom médico e, consequentemente, um bom comunicador. A comunicação se faz muito mais do ponto de vista psicossocial do que bio. Então, se eu entendi bem, o vitalista é alguém que abrange o psicossocial, eu concordo com você. Ele até acabou de colocar aqui, Roberto, que as racionalidades médicas são os sistemas médicos complexos que existem em nossa cultura, como a biomedicina, racionalidade dominante, medicina chinesa, medicina Antroposófica. Isso. E ele te agradece pela resposta. Tá, eu vou fazer um comentário que ele não vai gostar. Eu acho que a gente deve ter uma abertura para estudar e aprender outros saberes, mas eu entendo que a gente tem um compromisso de nos basearmos em evidências, do ponto de vista biológico, pelo menos. E as evidências que a gente adota em medicina são oriundas de uma metodologia científica. Isso não é aplicável a outras ciências do bio, né? O psicossocial, você tem umas metodologias que podem ser diferentes, mas quando a gente está falando basicamente de terapêutica ou de farmacologia ou de medicação, eu recomendo que a gente tenha uma cabeça voltada para um ceticismo científico. Mas quanto mais coisa a gente souber, menos preconceito a gente tem. Não estou dizendo que a gente vai abraçar tudo, mas uma das coisas que o médico carrega com muita ênfase é o fato de que somos preconceituosos. Fora do meu conhecimento é tudo bobagem. Isso é um preconceito. Mas pode ser que eu possa investigar e separar coisas boas e coisas menos boas de outros saberes. Entendi. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem que tomar sempre esse cuidado, né? Porque senão a gente acaba muitas vezes, porque a tal medicina, tal técnica tem uma visão mais holística, mais bonito, vai mais de acordo com a minha filosofia de vida, né? E a gente deixa de lado aí essa questão
de ciência mesmo, né, do que é baseado em evidência, né. A gente está vivendo aí um momento bem característico disso, né, da cloroquina versus não cloroquina, né. Então, se for na crença, né, eu acredito que a cloroquina dá certo, né. Então, a gente não tá falando de uma questão de crença, a gente está falando de efeitos colaterais, de causar dano antes de causar benefício, né? E quando a gente pensa, né, em uma medicina mais voltada para o humano, né, para as humanidades, né, primeiro não fazer mal, né? Tem aquele provérbio latim, primo non nocere, né? Então, antes de trazer benefício, eu tenho que garantir que não traz malefício, né? E talvez isso não seja tão levado em consideração em algumas outras técnicas, né, ou olhares diferentes. Acho que na medicina, né, falando de modelo biomédico, biopsicossocial, hoje, né, acho que olhando as faculdades de medicina, onde eu dou aula, quando eu vou para congresso, acho que falta mais humanas na bio, né? A gente poderia ter mais humanidades, né, na bio. Acho que isso traria um ganho importante para os cursos de medicina, né? De repente você está formando excelentes técnicos em medicina, né, que sabem bastante coisas técnicas, mas não reconhece isso no outro. E aí tem uma falha grande nisso, né? Estou impressionado com o Renato, gente. O Renato, em minutos, eu acho que ele é tipo um super-homem. Ele estava na academia, ficou na rua, entrou dentro de um carro, agora está num hotel, parece um hotel, tem uma cama atrás dele. Renato, ensina como é que você faz isso, cara. Eu moro em São Paulo e agora eu estou aqui em Brasília, trabalho, e aí eu tenho me obrigado a fazer atividade física todo dia, porque daí eu estava na academia. E aqui em Brasília as coisas são mais fáceis. Aproveita, Renato, e responde a pergunta da Júlia. Fica no ar aí, não desliga não. Como abordar o paciente que precisa realizar mudanças no estilo de vida? Porque sempre parece que é uma má notícia. Como lidar para que tenha uma adesão melhor ao tratamento? Fala, Renato. Olha, estou moderando, hein, gente? Me tira daqui. A Irane vai ficar brava aí com vocês. Eu saí, gente, desculpa, eu tive que voltar. O primeiro é entender, né, para entender em que fase motivacional que a pessoa está, né? Lógico, você tem lá o ciclo de Prochaska, né, que fala das fases motivacionais, tudo, mas a gente às vezes extrapola, um modelo que é utilizado aí para tabagismo, né, a gente extrapola isso para outras adições, né, mas faz sentido no momento que, independente, né, de fase motivacional, né, do ciclo certinho, eu entender com a pessoa se aquele é o momento para ela fazer a mudança do estilo de vida, né? Pô, de repente a pessoa está ali, trabalha, faz pós-graduação, tem que cuidar da casa, acorda 4 horas da manhã, pega 2 horas de busão, vai para o trabalho, depois sai do trabalho, vai para a pós-graduação ou para a graduação, aí sai da graduação, pega mais 2 horas de busão, chega em casa meia-noite e tem que acordar 4 horas de novo. Que mudança de estilo de vida você quer para essa pessoa? Você tem que ir para academia, você tem que fazer 30 minutos por dia, de 150 minutos por semana de atividade física. A pessoa vai falar aqui, ó, para você, né? Eu tenho que acordar 4 horas da manhã, cara, senão eu perco o primeiro busão e me atraso para o trabalho, né? Então, entender o contexto de vida, né? Olhar,
né? Não sair vomitando, não sair cagando regra, né? Falando português claro, assim, né? Não sair vomitando o que você lê no livro e achar que isso vai ser aplicável para todas as pessoas, né? Me conta um pouco, como que é a sua rotina? Você acha que cabe isso dentro da sua rotina? Eu tenho passado, né, nessa busca aí da luta aí contra o peso, Roberto, tenho passado por experiências bem interessantes, né? Um tempo atrás eu procurei um cirurgião para conversar sobre a cirurgia bariátrica. E, cara, ele fez exatamente isso comigo, cara. Eu achei fantástico, cara. Eu falei, se eu operar um dia, esse cara aqui vai ser esse cara que vai me operar, porque ele não quis me operar. Apesar de eu ter indicação clínica, né, ele falou assim, cara, não vou te operar. Porque você não está no momento, a cirurgia para você não vai te ajudar em nada. Né, porque você não está no momento, você não vai conseguir fazer as mudanças necessárias de estilo de vida para a cirurgia dar certo. A cirurgia é só um start, né, nesse processo. É só um empurrão nesse processo. E você não vai conseguir fazer isso. Então eu não vou te operar, Renato. Falei, caraca, velho, olha só, um cirurgião falando isso. Fiquei de boca aberta, né? No entanto, a partir do momento eu falei, cara, eu parei. Falei, bom, comigo eu vou fazer o que eu prescrevo para os pacientes, então, um tratamento multi. E aí, eu tenho hoje várias pessoas olhando para mim, cuidando de mim, né? Assim como a gente faz com os pacientes também. Psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, TO. Você põe ali um time multi olhando para a pessoa. Né? E a chance de ter adesão com uma ou outra desses profissionais mais próximo, alguém, né, que nem o Roberto falou, comunicação é um emissor, o receptor, o meio, né, e a chance de ressonar, eu posso estar falando aqui e das quase 40 pessoas que estão aqui, deve ter umas 8 pessoas, 10 pessoas que não estão ressonando com o que eu estou falando, né, não estão se sentindo bem com o que eu estou falando de alguma maneira, estão se sentindo incomodados. Né, e algumas outras estão se sentindo bem, melhor, estão entendendo, está fluindo melhor a comunicação. Né, de repente, a maneira com que o Roberto fala afeta mais algumas outras pessoas do que as que eu falo. Né? Então, quando você amplia o olhar, faz uma clínica ampliada sobre esse cuidado, aumenta a chance de você ter sucesso nessa mudança de estilo de vida. Né? Lógico, as recaídas vão acontecer, os tropeços vão acontecer, né? Mas aí você vai trabalhando com isso no meio do caminho. Né? Entender que isso faz parte do processo também. Boa. Julia, vou tentar responder por um outro caminho, para abrir um pouco a nossa visão. Além disso tudo que o Renato disse, e eu concordo, né, tem uma pergunta primeira, né? Para que mudar? O paciente quer mudar? Nós partimos de uma premissa, muitas vezes, de que eu sei o que é melhor para a pessoa. Eu posso até saber, porque o livro diz... eu posso até dizer, não, mas se você fizer isso, você vai morrer antes. Mas e daí? Eu posso não ter essa expectativa de viver 80 anos. Eu quero comer chocolate até os 55. E se eu viver 56, eu estou com 1 ano de lucro. Então, a primeira pergunta, antes da gente fazer a prescrição para pensar em adesão, é dizer, foi o que o cirurgião fez com o Renato, não cabe essa prescrição neste momento. Talvez venha a caber, talvez nunca precise, mas o cirurgião teve a sensibilidade de dizer, se eu prescrevo esta cirurgia, que o paciente está praticamente me pedindo, é um equívoco, porque não é o momento desta pessoa fazer isso. Então, nem tudo que eu acho melhor para o paciente é o melhor para o paciente. Então, a singularidade entra em cena. Como é que alguém pode não querer viver até 80 anos? Pode não querer, pagando esse preço. Ponto, parágrafo. O assunto é belíssimo, porque entra num campo filosófico e psicológico. Prazer ou felicidade? São 2 dimensões diferentes. Então, numa sociedade de consumo, numa sociedade hedonista, numa sociedade em que a maquininha da nossa cabeça diz, eu mereço isso, eu tenho prova amanhã, eu mereço me atochar numa caixa de bis e, quem sabe, eu levo uma segunda caixa de bis de reserva
porque eu mereço isso. E depois da prova eu mereço mais 2 caixas de bis, que acabou a prova. Então, mas uma vez que termina a caixa de bis, o meu prazer cessa. E o prazer é um pouco drogadicção. Você precisa de mais prazer. E uma vez que você termina com aquele prazer, eu preciso de mais prazer. O campo da felicidade é uma construção continuada que traz algum tipo de benefício que não é do prazer. É claro que as pessoas idealistas podem imaginar, e eu concordo com isso, um equilíbrio onde tem algum prazer, alguma coisa agora, imediata, mas alguma coisa construída para o futuro. Em pediatria, isso é muito claro. Você pega a vacina, é prazer. Não estou dizendo que dar a vacina ou tomar. A mãe faz aquilo, acabou, está resolvido. Você dizer, vamos criar hábitos alimentares saudáveis, que seria a felicidade, é muito mais difícil. Eu me atochar em 2 caixas de bis, gente, eu faço isso desligando o computador. Agora, fazer o que o Renato está fazendo, compromisso de todo dia, independentemente de onde ele estiver, ir para uma academia, fazer o que ele puder fazer, isso é outra coisa. Não crie expectativas enlouquecidas de que eu vou fazer 3 horas. Não, eu vou fazer 30 minutos. E se eu não puder fazer 30, eu vou lá e faço 15. Porque os mecanismos são muito sacanas, sabe? Ele diz, não, você só vai fazer 15, melhor comer bis. Chuta o balde, cara. A vozinha fica falando aqui dentro. Então, a Júlia trouxe para nós todos um tema fundamental, que a vozinha está na cabeça dos nossos pacientes também. Então, muitas vezes, a argumentação tem que ser não pelo que você tira da pessoa, mas por aquilo que a pessoa pode desejar e aí ter que trabalhar por aquilo. Eu não quero que tire nada da minha vida, mas se você me oferece, Renato, né, o Renato, ele se expôs aqui. O Renato está fazendo um processo em que ele não está fazendo um sacrifício, ele está fazendo uma conquista. Ele está olhando para o que vem, ele não está olhando para o retrovisor. Então, o médico que tem essa ginga, ele dança com o paciente. Ele não chega lá com tango para um cara que sabe dançar samba. Ele tira para dançar e vamos ver com o que a gente quer dançar. Então, eu acho que isso também é boa comunicação. Eu não posso chegar e dizer assim, colesterol alto, sobrepeso, insulina alta, resistente à insulina, ele precisa fazer isso. Precisa disso, né? Tá aqui, ó, é o cacete que eu preciso. Quem sabe de mim sou eu, pô. Júlia, ótima pergunta. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, vou fazer para vocês, tá? Só queria complementar uma coisa, assim, fantástico, falar. Roberto. Eu tô aqui me divertindo, aqui, né, me deliciando. O quanto é libertador, né, para a gente médico. Nossa, para mim, ter aprendido isso, né, compartilhar decisão, compartilhar risco com o paciente, né, compartilhar o plano terapêutico. Cara, é libertador, gente. Assim, te traz uma paz no final do dia, porque você fala, cara, fiz tudo, porque senão a minha pressão, doutor, não controla, porque você prescreveu a medicação errada, porque você não está prescrevendo certo. Eu não, ele está aqui, eu estou fazendo, a gente tinha um combinado, né, e você não cumpriu, vamos entender por que isso aconteceu. Né, e acho que agora eu esqueci, eu me empolguei aqui com o que ia falar, mas mas estou adorando, muito bom. Posso fazer a pergunta? Então, o Paulo, ele pergunta o seguinte, na ideia dessa notícia difícil, como doenças crônicas, vocês acreditam que a desigualdade social e econômica dificulte ainda mais esse processo, na medida em que esse recorte populacional tem menos acesso ao auxílio médico e oportunidade para suportar perdas motoras, neurológicas, além de todos os tabus e desinformações que existe largamente publicado?
O que vocês colocam para a gente com relação a isso? Vai, Renato. Acho que, sem dúvida, né, Paulo, assim, você já tem aí muita ciência já, muita coisa escrita em volta do que é os determinantes sociais em saúde, né, do quanto isso tem influência, né, a gente está vendo aí com a pandemia, né, o quanto é importante esse tema, né, acesso à saúde, acesso a tratamento adequado, né, o quanto que faz diferença. Eu acabo atuando em duas pontas, né, tanto no hospital, né, um hospital particular de ponta, onde os primeiros casos de Covid começaram a aparecer, porque eram pessoas que foram viajar para a Europa no carnaval e estavam voltando ali. Enquanto os empregados dessas pessoas, os trabalhadores dessas pessoas né, não estavam em home office, não estavam em isolamento social, né? E aí, quando o coronavírus começou, atingiu ali cerca de 4 mil, 6 mil infectados no Brasil, foi quando começou a atingir as periferias das cidades, das grandes cidades, né? E a gente começou a ver realmente um crescimento, um aceleramento exponencial ali dos casos de Covid e das mortes também, né? Os primeiros hospitais a ficarem abarrotados foram os hospitais públicos, os prontos-socorros públicos, né? Hoje, através de telemedicina, eu acabo atendendo gente do país inteiro, os hospitais no norte do país, Belém, Manaus, já desde o final de abril, já colapsados, né, sem condições de receber paciente. Então, acho que você ter que dar uma notícia difícil no meio de circunstâncias onde você não tem grandes possibilidades, você sabe que para tratar, de repente, um infarto ou uma pessoa que precisa fazer reabilitação e que poderia ter grandes chances de sucesso, né, estatisticamente, aí com aquele tratamento, e a pessoa não ter a possibilidade de fazer isso, você tem que contar isso para a pessoa, é realmente doloroso, né? Acho que isso contribui ainda mais para a dificuldade desse momento. Não sei se eu acabei respondendo, não sei se eu não deixei de responder, mas tem grande impacto, sim. Além do que o Renato disse, que é corretíssimo, né, a desigualdade social brasileira é gigantesca e isso ficou mais visível com a pandemia em termos de saúde, eu vou pegar um outro aspecto do que o Paulo disse ou perguntou, porque eu estou entendendo que a gente está falando de dificuldades de comunicação. Então, esse paciente chegou até mim. Eu estou vendo o paciente. Eu acho que a desigualdade social ela tem dois problemas de comunicação que nós temos que ficar extremamente atentos. Um é a questão do preconceito. E não estou falando só de preconceito racial, que existe, né? Nós todos somos preconceituosos porque há um preconceito racial estrutural na nossa sociedade. E existe um preconceito com a pobreza. Então, é possível que o médico, de maneira inconsciente, e é disso que eu estou querendo abordar aqui com vocês, ele assuma uma postura paternalista, uma postura distante, uma postura fria, uma postura que ele não assumiria com uma pessoa não pobre, não negra. E a gente tem que ficar atento a isso. E como é que a gente fica atento a isso? É a tal da autorreflexão. Caramba, eu estou percebendo que eu estou fazendo diferente aqui. Eu estou sendo paternalista com essa pessoa, ou eu estou sendo distante, ou eu já considero que ela é burra mesmo, não vai entender o que eu digo. Isso é um ponto. O segundo ponto, que não é do preconceito, que é objetivo, é a questão da linguagem. Provavelmente eu vou ter que ter mecanismos de confirmar se o que eu estou dizendo está sendo entendido e buscar uma linguagem que seja a linguagem adequada
para aquele grupo social. A linguagem é uma identidade que a pessoa tem. Então, eu não posso dar essa apresentação, Renato e eu aqui, em inglês para vocês. Somos médicos e estudantes brasileiros. A língua aqui é português. Eu posso fazer isso em inglês e dizer que vocês são burros. Não são burros, vocês são brasileiros. Então, se aquela pessoa diz que tem febre por dentro, ou uma coisa do meu tempo de jovem que acabou, que é um tal da espinhela caída, ou outras coisas que a gente... Febre só na cabeça. Criança tem febre na cabeça, a beça. Doutor, eu boto o termômetro, está lá 36,5. A febre só está na cabeça. Então, se eu começo a rir disso e não utilizar isso como um mecanismo de aproximação, de criação de vínculo, de tentativa de compreensão, eu estou reforçando que as diferenças sociais, para além do que o Renato disse, estão sendo confirmadas por mim. Seja por preconceito, seja por uma incapacidade de compreender que eu estou usando uma linguagem inadequada. Doutor Roberto, tem uma pergunta bem direcionada para o senhor, da Isabela. Ela coloca assim: qual a dificuldade maior em dar más notícias na pediatria, Roberto? Você já teve alguma experiência que possa compartilhar com a gente? Isabela, que pergunta, hein? Eu acho o seguinte: a dificuldade maior em dar más notícias na pediatria é talvez por uma questão simbólica de que nós estamos lidando com uma subversão da natureza. Crianças não devem ficar doentes de forma grave. Crianças devem ter resfriados, febres, vômitos, diarreias, catarros, algum impetigo, umas perebinhas aqui e ali. Isso tudo bem. Quando uma criança sai disso e tem uma leucemia, ou tem uma fibrose cística, ou tem diabetes infanto-juvenil, ou tem alguma coisa assim, isso é uma subversão da natureza. Então, a gente vai ter que enfrentar uma dificuldade que é a dificuldade natural de uma família receber essa notícia. E a gente vai ter que ter o acolhimento necessário para que ela passe por algumas etapas que permitam ela, em algum momento, ter uma capacidade de agir de forma eficiente e produtiva para aquele filho. Se eu já tive alguma experiência que eu posso compartilhar com vocês, atualmente, a experiência que eu tenho, eu não sou especialista nisso, não, sou clínico geral, mas a experiência mais difícil para mim é quando eu suspeito que uma criança tem autismo e a família ainda não suspeitou. Aí eu fico numa saia justa dos diabos. E isso, como é que a gente conduz isso? E tem uma outra pergunta que depois a gente vai voltar a isso. A gente conduz isso não dizendo para a família: eu estou suspeitando que seu filho tem autismo. Começa a jogar algumas perguntas que induzam os pais a começar a olhar para os filhos de uma maneira diferente. Você diz: ele consegue falar quantas palavras? Ele brinca de que forma? Como é que é a relação dele com outras crianças? Na quarta pergunta que você fizer, na próxima consulta, a mãe vem e já começa a querer saber se você está desconfiado de autismo. Eu, em geral, não digo que eu estou desconfiado de autismo, que é um diagnóstico muito difícil da gente fazer. Não é um diagnóstico que eu tenho um exame. A criança pode ter um retardo na fala simples, puro, e se comporta como um autista. Então, eu digo: não sei, mas acho que a gente deve investigar. Vamos pedir a opinião de uma fono, vamos pedir a opinião de um neuro. A gente vai cercando a questão. A gente não sai dizendo: eu acho que seu filho tem autismo. Nem se a mãe disser: doutor, eu estou desconfiada que meu filho tem autismo. O senhor acha? Vamos investigar, vamos ver. É uma doença que me permite dizer isso. Se fosse leucemia, a gente não tem assim: vamos ver e tal, e tal. Não, vamos fazer, vamos pedir hematologista e vamos em frente. Mas eu estou dando um exemplo para vocês. E a Laura fez uma pergunta que vai ajudar a gente a responder mais. Quer ler?
Não, você lê. Ah, você está aí todo intertido, estou gostando. Não, você lê. Então, aí a Laura ela fez uma pergunta para nós, né, enquanto estudantes, praticar e ganhar confiança, experiência, para quando necessário conseguir ter a sensibilidade de dar uma notícia difícil. Como que seria isso? Vai, Renato, você. Renato, não come escondido, não, cara. O programa Ele já estava comendo começou. escondido ali, uma caixa de bis. Vamos embora, Renato. Acho que ele está comendo ainda. Vou começar então, tá? Uhum. Laura, não sei. Primeira parte da resposta é não sei. Ah, garoto! Muito bem, muito bem. Não era bis, é uma barra de alguma coisa. Proteína, provavelmente. É a proteína, porque ele quer mais proteína, enfim. Laura, não sei, não tem fórmula mágica. Eu diria que esse é meu mantra, né? Leia um pouco mais de literatura, de gibi, novela, o que você quiser. Leia, leia. Porque a natureza humana não está nos livros de medicina. A natureza humana está na poesia, está no romance, está na música, está no cinema. E para a gente comunicar bem, a gente precisa conhecer a natureza humana. Então, primeiro, leia, veja filmes, se divirta. Segundo, tente desenvolver uma capacidade autorreflexiva. O que isso quer dizer? Significa que, ao mesmo tempo que você fala, você ouve o que você fala. Terceiro, desenvolva a capacidade de ouvir o outro. Como é que você faz isso? Não é só com o seu paciente, não. Isso a gente faz mais treino socialmente. Quando você sair a próxima vez com os amigos, põe para você assim, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou falar menos e vou ouvir mais. A ponto das pessoas dizerem, Laura, o que há com você hoje? Você está triste? Você está chateada? Disse, não, está tudo bem e tal. É um exercício de você dizer, mas não é você ficar ausente, é estar super presente e fazer um exercício. Dizer, olha, hoje eu vou falar menos. Quando terminar isso tudo, eu vou tentar lembrar do que as pessoas disseram. E enquanto estiverem falando, eu vou construindo histórias a respeito delas. Do que ela está me contando, por que ela está me contando aquilo, qual é o interesse que ela tem em me contar isso ou contar para o grupo. Então, usem a área não médica para desenvolver essa competência que vai ser aproveitada na medicina. Tá? Então, essa é a minha resposta. Renato vai comer outra barra. Come não, Renato, você vai responder agora. Tá dando pau aqui, eu não sei porque eu não ouvi metade das coisas que você falou, mas concordo com tudo que você disse. Sabe o que é dar pau? É quando assim, a conversa tá ruim, você vai entrar num túnel, vai cair, vai cair. O cara tá comendo as 6 barras de proteína ali, cada vez que ele come uma, cai, pô. Olha, também, assim, não tem... acho que você acaba... não tem fórmula mágica, né? Não tem receita de bolo para isso. Que tem, né? Ah, a pessoa tem o dom. Não sei, eu desconfio de dom, né? Acho que tem treino, tem estudar bastante, ler bastante sobre o assunto, se interar, né? Ver pontos de vistas diversos sobre aquele mesmo tema, sobre aquele mesmo assunto. E, para mim, o meu mantra é como que eu gostaria que fosse comigo? Como que eu gostaria que fizesse comigo? Então, vou fazer de uma maneira que seria a maneira que eu gostaria que fosse comigo. Aí, para mim, no meu entender, a chance de errar diminui bastante. Boa. Só para formalizar o que o Roberto falou,
Quer falar alguma coisa, Roberto? Eu acho que o Renato deu uma dica de como a gente começa, assim, como é que eu gostaria, mas o desafio, e esse é o desafio para a Laura, é como é que ele gostaria. Como eu não sei, eu largo fazendo no mínimo como eu gostaria. Isso é o mínimo. Mas eu tento, essa história de ficar quieto e tentar ouvir o outro, tentar dizer, bom, qual é o jeitão dessa pessoa? Não, eu estou falando com o executivo do mercado de capitais, pragmático, ultra não sei o quê. Eu não vou entrar aqui numa discussão filosófica com ele. Eu talvez tenha que dar coisas em tópicos. Pum, pum, pum. Agora eu tenho um professor de sociologia aqui, pai dessa criança. O cara senta. Então, é estar atento ao outro. Na largada, no mínimo, como eu gostaria. Então, eu não gostaria de atraso na consulta. Eu não gostaria de você digitar no computador o tempo todo durante a consulta. Em determinados momentos, ok. Eu não gostaria que o exame físico não acontecesse de maneira mais ou menos completa, que você não despisse o meu filho. Eu não gostaria de algumas coisas que eu sei que eu não gostaria. Essas eu não vou fazer com outras pessoas. Depois eu ainda tento botar o champignon que aquela pessoa quer. A torta está mais ou menos pronta, mas o tempero eu vou adicionar à medida que eu vou conhecendo mais. Ariane, você caiu ou você desistiu? Eu interrompi você, você ficou zangada comigo? Pessoal, tem prova no final, tá? Isso é uma boa maneira de comunicar, não é, Renato? Eu esqueci de avisar, tem prova. Mas é legal que o quanto a gente aprende, né, a partir do momento que a gente se propõe a escutar verdadeiramente o outro, né, com interesse verdadeiro, né, com propósito verdadeiro, né, o quanto a gente pode aprender, né, e aí você às vezes vê histórias fantásticas de pessoas que têm uma sapiência de vida incrível, né, não tem nenhuma formação de graduação, né, pós-graduação, mas tem um conhecer de vida, um saber de vida que é fantástico, né, e cada consulta, cada história, você ouvindo, você vai aprendendo mais e você daí vai montando esses jeitos de como você coloca o champignon, né? Aí você vai aprendendo em que momento você vai moldar isso para atender a expectativa da pessoa que está ali na sua frente. Uma coisa que vale para toda a comunicação é você ter uma postura, eu vou chamar de verdadeira, não ser um teatro. Você pode ficar mais sério, pode não botar o pé em cima da mesa, você pode não se comportar como num bar, mas quando o que faz as pessoas estabelecerem vínculo é confiança, e confiança parte de credibilidade. Então, se você tem um modo de se comportar que é crível para o seu paciente, você diz, esse cara aqui não está me enrolando, esse sujeito aqui está preocupado comigo, ele está fazendo um esforço para me entender, e ele me responde numa linguagem que não é empolada, e ao mesmo tempo não é simplória, ele não está me tratando com desdém, a gente tem muito mais chance de acertar esse champignon, tem muito mais chance do paciente ir contando para a gente como é que ele gosta da torta. Agora, se eu botar um jaleco de linho com meu nome bordado, gomalina no cabelo, 742 diplomas em línguas exóticas na parede e uma cadeira mais alta do que a do paciente, com espaldar até aqui, as chances são menores, gente, a não ser para as pessoas que compram símbolos. Pode ser que para essas funcione também. Mas, em geral, as pessoas hoje em dia não vão mais atrás de um médico prescritor, vão atrás de um médico construtor, alguém que constrói com a gente uma relação e constrói uma prescrição. Acabou o tempo de dizer faça isso, entrega o papel e vai embora. Não, tem que negociar. Você acha razoável isso? Negociar tudo. Eu pergunto para as mães se elas acham que dar ferro tem algum problema. Eu disse, não, por que o senhor vai dar? Dá chance de conversar comigo.
Não, porque é o protocolo do Ministério da Saúde para prevenção da anemia, vai dar aqui 1 gota por quilo. Não, a senhora tem algum problema com ferro, vê alguma dificuldade, posso fazer um complemento aqui? Por quê? Eu vou e explico. Quer dizer, é motivo para assunto. Então, gostar de ter motivo para assunto na consulta é importante. Querer se desfazer do paciente, abre uma papelaria, gente, não vai fazer medicina. Faz xerox. Quantas cópias? R$2. Quantas cópias? Quer encadernado ou não? Acabou, porra. Ou tem até umas especialidades que você não precisa lidar com o paciente, né, patologia, né, legista, né, médico legal, né, você não precisa lidar com o paciente direto, né, então tá certo. Tem gente que também não é obrigada a isso, né, então, ok, só entender qual que é o seu limite, até onde você quer chegar, né, mas concordo com o Roberto aí. Ser médico de gente, né, doutor Renato? Gente, o nosso tempo já está quase chegando no fim, né? Eu tinha uma perguntinha aqui que a gente tinha colocado, eu vou expor ela para vocês, que é o seguinte: quando a gente tem uma notícia difícil para dar para um paciente, que de certa forma a gente tem que expor essa notícia para a família, mas o paciente ele não quer expor, como que a gente lida com isso? Desculpa, Ariane, deu uma bela cortada aqui para mim. Você conseguiria repetir, por favor? Repito. A questão é o seguinte: quando a gente tem que incluir a família numa notícia difícil e que, de certa forma, vai influenciar isso na vida do paciente, mas que o paciente ele não gostaria de se expor, como que a gente mantém essa relação com o paciente e com a família? Como que a gente lida com essa questão? Acho que, sei, você teria um exemplo disso? Você pensou em algum exemplo? Às vezes, paciente com HIV que não quer expor para a família, como que você lida? Expõe, respeita o paciente? Como é que é? Não tem, acho que tem um tanto que a autonomia do paciente. Mas ele está colocando em risco a vida da pessoa, do parceiro ou da parceira, né, que precisa saber. Às vezes que eu enfrentei algo parecido, eu fui tentando negociar o máximo possível com a pessoa, de ir construindo com ela um entendimento que era importante participar, a parceira, né, no caso era uma parceira, dessa decisão, dessa situação, né? E que, por mais difícil que fosse, a pessoa que estava junto com ele teria direito de saber isso, né? E não saber poderia ter algumas implicações legais. Fui construindo, o paciente não queria no primeiro momento contar, porque ia ali deflagrar uma situação que ele traiu, de traição, né? Uhum. E aí o relacionamento dele ia entrar em xeque, né? Mas aí eu fui tentando achar maneiras de ajudá-lo a contar, né? Então, como que ele pensava, se ele queria que eu participasse disso, eu ia contando, vamos chamar então, vou convidar sua esposa aqui para fazer um check-up, né? Fazer exames aleatórios aí, né, que eu ofereço para todo mundo, as sorologias de STs, né? E talvez isso abrisse brecha para que ela fosse introduzida no tema. No limite, a gente vai ter que chegar em uma posição de ter que realmente ficar configurado. E aí, o prontuário vai ser sempre a nossa melhor defesa, né, de que você tentou de todas as formas segurar o sigilo médico, se cercou de todas as ferramentas possíveis para isso, né, e se você chegar no limite que tem que contar, aí você vai estar respaldado ali de alguma forma legal para fazer isso. Ariane, eu penso que a gente tem pouquíssimas situações, eu acho que o Renato fez bem em provocar você perguntando uma situação objetiva,
A gente provavelmente tem pouquíssimas situações onde a gente vai se ver autorizado ou com a necessidade de quebrar o sigilo médico. E eu sugiro, recomendo que todos que estão aqui leiam o Código de Ética Médica. Garanto a vocês que um percentual altíssimo de médicos jamais leu o código. Se vocês não quiserem ler o código todo, a coisa mais imediata para hoje ou para amanhã é abrir o código na internet mesmo, porque tem isso lá no conselho, e procurar sigilo médico. Começar a entender o lado ético da questão. Não estou falando do lado moral ou lado pessoal individual. No mínimo, a gente tem que saber aonde que eu estou fazendo um erro ético, onde é que eu estou cometendo um erro ético, achando que eu estou fazendo bem. São poucas as situações em que a gente tem a obrigação de romper com o sigilo médico. E vale a pena vocês lerem isso. É muito importante isso. De uma maneira geral, né? Então, você vai respeitar sempre a autonomia do paciente, né? Ele tem, enquanto ele está lá lúcido, orientado em tempo e espaço, Glasgow 15, né, em acordo com as suas funções, ele tem todo o direito de decidir para o que ele quer que faça com aquela informação, tem de decidir se ele vai tratar ou não. O exemplo da Ariane era uma doença infecciosa. Essa doença é de notificação compulsória. Então, é uma situação onde está previsto que você não pode guardar essa informação. Como é que você vai conduzir isso? Você não precisa fazer isso imediatamente. Você pode fazer, como o Renato disse, construir isso. Mas essa informação você não pode guardar para você. Porque isso impacta a coletividade. Então, você tem que... você tem um caso de tuberculose, você tem as doenças de notificação compulsória, você não pensa se você vai notificar ou não. Você vai notificar. Violência com criança. Violência com criança, você vai informar o conselho tutelar. Se você não informar, você entra na conivência. Então, tem coisas que são poucas, mas tem coisas que você não tem que discutir. Você vai ter que fazer para o benefício ou de resguardar uma pessoa, violência com a mulher, violência com a criança, algumas dessas coisas são compulsórias, a gente tem que fazer. Vale a pena ler. Exatamente. Oi, eu posso completar a pergunta? O do CREMESP, Paulo... Espera aí que a Laura quer fazer uma pergunta. Sobre essa pergunta mesmo. Por exemplo, num caso de uma adolescente menor de 14 anos, você sabe que ela tem um relacionamento, ela tem um namorado e ela fica grávida. E ela, de forma alguma, quer contar para a mãe dela. Mas isso, em algum momento, chegaria à mãe dela e ela confia muito em você e tudo mais. Mas ela não quer contar para a mãe dela. Como que a gente procederia nesse caso? O Renato disse como é que procede, não tem uma fórmula. Primeiro, ela tem menos de 14 anos. Você botou uma coisa importante, que ela não tem ainda, do ponto de vista legal ou jurídico, a autonomia que a partir dos 14 anos ela teria. Então, essa mãe vai precisar saber, e vai precisar saber a partir dela, com você ou de você, porque ela pode voltar contra você, essa mãe. Por isso que o prontuário que o Renato disse é importante. Tivemos uma conversa assim, expliquei que ela deveria conversar, e é importante a gente ver o contexto no qual ela não quer conversar. Primeiro, porque grávida com menos de 14 anos é um horror em qualquer lugar. Segundo, o pai pode matar ela de porrada. Terceiro, a mãe pode expulsar ela de casa. Quer dizer, você tem que avaliar essas questões todas. Não dá para dizer, não, vamos chamar sua mãe aqui e contar que ela vai ser vovó. Sabe? Provavelmente a mãe engravidou quando adolescente também. Então, tem lá 28 anos de idade, vai ser avó. Então, é uma situação dificílima. O que me faz pensar em dizer para vocês uma coisa que vocês sabem, mas eu quero dizer, medicina não é fácil. Porque o que está no livro de clínica médica é a parte fácil, gente.
um hemograma, pede uma tomografia, pede não sei o quê, faz o diagnóstico, sapeca a prescrição. Medicina não é isso. Medicina é relação com gente. É gente que sai dali e vai levar porrada do pai em casa. Foi currado pelo pai. Medicina é isso. É o privilégio que a gente tem de invadir legalmente a vida das pessoas e o corpo das pessoas. Isso é uma loucura. E é uma beleza ao mesmo tempo. Então, a responsabilidade que a gente tem é gigantesca. Não dá para sair com fórmulas assim. Não, chama a mãe e explica que ela está grávida. Não. Aí é muito complexo para a gente poder dar para vocês fórmulas fechadas. Eu não sei a resposta. Eu tentaria construir durante um tempo e depois a gente não perder essa menina para ela não ir embora, porque eu quero que ela faça pré-natal. Dependendo de como eu tratar ela desaparece, ela some. Se você quebra... E não faz pré-natal. Quebra o vínculo, né? Se você quebra o sigilo logo de cara, porque eu estou fazendo o certão, né? Estou fazendo... Pô, ela nunca mais volta na consulta, olha na tua cara. Isso é muito complexo. Ainda mais se você pegou pelo amor de Deus, hein, Laura? Que exemplozinho, hein? É multissetorial, né? Porque se a menina tiver 13 anos, 11 meses e 29 dias, é estupro, né? Se tiver menos de 16 anos, pode ser atentado ao pudor, né? Então, tem um monte de outras questões legais, morais, éticas aí envolvidas. Então, isso não é uma resposta fácil nem para mim, nem para o Roberto, nem para ninguém. E muitas vezes eu vou provocar aqui uma coisa assim, muitas vezes pode ser que eu, inconscientemente, faça tudo certinho para ela desaparecer. Uhum. O problema sumiu. Eu resolvi o meu problema. Não é mais meu, pô. E eu fiz tudo certo. Eu não fiz nada errado. Eu só disse para ela que eu ia avisar o conselho tutelar e conversar com a mãe. Some o problema, porra. Só que eu queria dizer que tem um aplicativo que tem o código de ética. Então, você pode baixar aí no seu Store aí. É super fácil de ler, bem tranquilo. O aplicativo super bom. Tá. Gente, só para finalizar, tem uma pergunta agora um pouco ao contrário dessa, que a Grace fala o seguinte: no caso de quando a família que sabe da condição terminal, por exemplo, do paciente, e a família não quer que esse paciente fique sabendo, como que procede nesse caso? Mata a família primeiro. Você tira a família da jogada e conta tudo. Não existe, né? Isso aí é uma situação que a gente está dando risada aqui porque é incabível, né? Aí a gente vê no consultório assim, ele tem doença, né? O cuidador ou a pessoa próxima, né? O parceiro, a parceira faz assim, ó, ele tem doença, né? Como se a pessoa... Tinha uma paciente minha de 82 anos, ela tinha uma leucemia crônica e ela fazia tratamento no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E ela ia toda semana no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E a filha não queria que ela soubesse que ela tinha câncer. Então, isso como, né? Grace, primeiro, para a gente não ficar só com essas coisas aqui que são fundamentais. Se o paciente está lúcido e tem consciência, a decisão é dele, né? E cabe ao médico buscar essa pactuação com o paciente. Desconstruir da família, isso é um sintoma. Eu acho que a gente não deve utilizar isso como essa família, ela acha isso... A família está nos comunicando que ela está com uma dificuldade enorme de lidar com a terminalidade do familiar. Então, a gente tem uma oportunidade de oferecer um cuidado para essa família também. E a gente deveria ver o que essa pessoa deseja e trabalhar em torno disso. O que cria um desafio para vocês, jovens, que não pensam nisso, mas vocês vão ficar velhos e vão morrer um dia, se vocês pensam em algum dia fazer um testamento vital ou
manifestação, como é que é o nome, Renato? Manifestação precoce, manifestação de desejo, eu não sei como é que é, eu chamo testamento vital, é você especificar, se você não tiver condições de decidir, o que você gostaria que fizessem com você. Vai ser minha próxima tatuagem, vou colocar aqui no peito, assim, não RCP se mais de 10 minutos de parada. Uma boa alternativa. Gente, eu tenho um testamento vital, só para vocês saberem, eu estou falando de uma coisa que eu fiz há 2 anos atrás, quando um amigo meu virou um legume por causa de um câncer metastático e sofreu 2 anos, e eu não quero isso para mim, e está escrito lá que se isso acontecer, não reanima, não entuba, não lá, e uma série de outras coisas. Então é importante isso. E quando a família, voltando aqui ao exemplo da Grace, eu acho que a gente tem aqui um sintoma da família. Ela está nos dizendo algo, isso é comunicação. Não conta ele, está comunicando para a gente uma dificuldade dessa pessoa. Ele vai ficar muito preocupado. É melhor ele não saber. A gente está tendo uma informação preciosíssima. É igual a pai e mãe que diz que a criança não sabe que estão grávidos porque eles não falaram nada. O menino está careca de saber, tem 3 anos de idade. Não, nós não comentamos na frente dele. A criança está brincando lá no canto e a orelha está... Né? Está escrito Instituto Nacional da Gravidez na casa, e o cara não sabe que o pai está grávido, porra, e a mãe está grávida? Realmente, complicado. Gente, então, eu acho que diante de tudo que a gente falou, que vocês colocaram para a gente aqui, por mais que exista um protocolo, né, a gente tem que voltar para outras questões, não se apegar a protocolo, a gente tem que ver o vínculo que a gente tem com o paciente, a melhor forma de abordar, ter a sensibilidade, ter a empatia, isso tudo que vocês trouxeram para a gente hoje. Eu gostaria, vou finalizar, tá, a nossa oficina, a nossa dinâmica, o nosso bate-papo, que eu falo em nome da família Lanfec, creio que a Liga também, em parceria comigo aqui da Gabriela, a gente pode falar que foi uma experiência essa noite muito válida. A gente vamos sair daqui hoje com uma visão completamente diferente com relação a isso, desconstruindo e construindo outros olhares, outras formas de como abordar, de comunicação, de tudo isso. Então, eu agradeço imensamente ao professor Roberto, ao professor Renato, o Renato em especial hoje por ter aceito o convite de última hora. O Roberto eu já tinha falado há muito tempo e ele desde o início foi super gentil comigo, é meu professor, né? Então a gente já tem aí um vínculo. Então a gente teve a honra de ter vocês aqui hoje. Muito obrigada mesmo por ter trazido toda a experiência de vocês. Todas não, né? Por ter nos agraciado essa noite com um pouco da experiência de vocês. E só para formalizar aqui agora, eu vou falar em nome da Lanfec, que no dia 27/8, às 18h30, o professor Renato, ele vai nos fazer uma palestra com o tema de crise hipertensiva na atenção primária. Então, todos os interessados quiserem assistir essa palestra, podem entrar em contato com a gente, com a Liga, tá? E seguir as nossas postagens, a gente vai estar sempre postando alguma coisa relacionada a isso. Então, muito obrigada. Queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar e seguir. Boa noite para todo mundo. Eu quero dizer que eu coloquei meu e-mail no chat. Sim, se alguém quiser perguntar alguma coisa que não perguntou durante o encontro ou lembrar de alguma coisa, pode me mandar um e-mail. É o meu e-mail pessoal, pode me mandar tranquilamente. Eu queria agradecer essa oportunidade, foi muito legal. Eu adoraria poder ter visto todo mundo e ver o olho no olho. Adorei o Renato, é uma figura divertidíssima, alegre, para cima, e uma coincidência brutal que a gente não se conhece e combinou totalmente, né? Imagina se o Renato ou eu somos um
um é um pedante, o outro é o informal. Ia dar um horror de apresentação. Agora, dois informais debochados, pô, é ótimo, né? Funciona bem. Obrigado, Renato, por me ajudar também. Obrigado a vocês. Obrigado, Ariane. Nada, muito obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo gente. mundo. Queria agradecer, Ariane, o convite. Foi demais. Ai de você se me deixasse fora dessa. Roberto, muito legal te conhecer também. Vai conhecer pessoalmente. Que bom que tem Estácio, aí tem professores como você aí para ajudar essa galera que está crescendo aí na medicina a se formar melhor. Parabéns pelo trabalho aí e vamos fazer mais dessa dupla aqui que deu match. Vamos sim, pode deixar. Obrigada, pessoal, todos que participaram. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem. Beijos.